Olá pessoal, sou Lucas Marques Barcelos e está começando mais um EtnoMcast, seu podcast. O tema deste episódio é etnomatemática e educação indígena. Então, convido você agora para acompanhar nosso bate-papo e mergulhar com a gente nesse assunto. Para falar sobre esse assunto, hoje contamos com a presença dos alunos do curso de Matemática da Unesp de Rio Claro, alunos da disciplina optativa Tópicos Especiais em Educação Matemática. Sejam todos bem-vindos e agradeço a presença de vocês. Olá, pessoal, ouvintes do nosso podcast. Eu estou muito feliz em estar aqui conversando com vocês. Oi, galera, todo mundo que está ouvindo a gente, o pessoal aqui apresentando. Como que vocês estão? Estou muito feliz de estar aqui podendo conversar com vocês sobre esse assunto que é mega interessante. Oi, pessoal. É muito importante esse podcast. Estou muito feliz por estar participando dele aqui com vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Também estou muito feliz de estar participando desse podcast e espero que a gente tenha um episódio bem produtivo aí. Vamos trazer para vocês, nesse episódio 2 do podcast, 2 textos. Um deles é O Porquê da Etnomatemática na Educação Indígena, de Vanderleia Nara Gonçalves Costa, professora do Departamento de Matemática do Instituto de Ciências e Letras do Médio Araguaia, e do Marcelo de Carvalho Borba, professor do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática e do Departamento de Matemática da Unesp de Rio Claro. E também o texto Etnomatemática e Educação Escolar Indígena no Contexto do Povo Paiter, de Adriano Pauá Suruí, mestrando em Ensino de Física pela Universidade Federal de Rondônia, professor indígena do povo Paiter. E Cássio Gonçalves Leite, doutor em Educação em Ciências e Matemática pela Universidade Federal de Mato Grosso, professor do Departamento de Educação Intercultural da Universidade Federal de Rondônia. O artigo O Porquê da Etnomatemática na Educação Indígena, o texto ele tem a pretensão de mostrar que o indígena ele deve estudar matemática e deve ter o direito de fazê-lo de forma diferenciada, de modo que os valores deste povo sejam respeitados. E mostrar também que a etnomatemática ela é fundamental para transmitir o conhecimento matemático de forma a preservar a cultura indígena. E então tem o primeiro questionamento, que é o indígena deve estudar matemática? Os autores acreditam que o indígena ele deve estudar matemática e que isso, mais do que um direito deles, é uma necessidade. E que o conhecimento matemático ele é essencial ao ser humano e não a de um determinado grupo. Os autores, eles citam Bishop, 1988, e ele classifica as atividades que dão origem ao conhecimento matemático como sendo contar, localizar, medir, projetar, jogar e explicar, e vê estas atividades presentes em um grande número de grupos culturais, como os grupos indígenas do Brasil. Borba ele diz que há uma teorização desse conhecimento. Por exemplo, uma determinada tribo sempre constrói a casa da mesma maneira, como no caso dos Riquipaquitissa. Mas esta teorização se difere da academia. As ideias matemáticas entre os indígenas são transmitidas visualmente e oralmente de uma geração para outra. E hoje, esta matemática já não é suficiente. O indígena é explorado
nas relações de trabalho e nas relações de comércio, e percebe que sua falta de conhecimento de como o não índio lê e faz contas reforça sua condição de dominado. Por isso, ele quer e deve estudar matemática. Mas surge um outro questionamento. Que matemática o indígena deve estudar? A gente consegue perceber que cultura e costume é uma coisa diferente desde o indivíduo já, né? Que às vezes o que é um costume meu, enquanto indivíduo, não é o mesmo costume que você, Lucas, e que as outras pessoas que estão participando aqui, estão ouvindo, têm. Então, as culturas, elas vão desde o indivíduo até elas vão aumentando, né? Tipo, meu indivíduo, minha família, porque às vezes a minha família tem uma cultura diferente da família das outras pessoas, e aí isso vai aumentando, se propagando até a gente falar de uma cultura muito maior, né? De um país, de um povo, tudo. Quando eles começam a falar da necessidade das comunidades indígenas estudarem a matemática, eles falam um pouquinho antes sobre a ideia de cultura, né? Que por mais que a gente viva num ambiente, um mesmo ambiente com pessoas, as culturas são diferentes. Acaba que algumas culturas, da maioria das pessoas, elas são mais vistas, assim, elas se destacam mais e elas são tomadas como verdade. Então, aquela cultura que é da minoria, ela acaba meio que sendo massacrada, sendo discriminada, sendo considerada não importante ou não necessária. E aí é isso que eles... você pode até depois comentar um pouquinho sobre isso, que eles falam nesse pedaço, que por que não a gente estudar a matemática acadêmica junta com a matemática que a gente encontra nas comunidades indígenas, que é aquela ideia do saber fazer. Por que a gente tem que tomar como uma verdade a cultura da matemática acadêmica e ignorar a cultura da matemática estudada nas comunidades indígenas? Por que a gente não pode juntar as duas coisas e estudar as duas coisas juntas? A matemática é um produto cultural. Diferentes grupos interpretam matemática de forma diferente, a partir de suas concepções de mundo. E neste caso, as atividades citadas, como contar, localizar, medir, explicar, elas seriam desenvolvidas de diferentes maneiras, dando origem a diferentes matemáticas. Porém, a escola socializa alguns valores e concepções como se fossem os modos de agir e de pensar de todos. Os autores deste artigo, eles acreditam que a matemática acadêmica passou a ser vista como a única que merece ser estudada. Há outro fator que é a distinção entre o trabalho intelectual e o manual. Ao contrário do que ocorre em nosso meio, onde o trabalho manual e o intelectual são pensados e vivenciados de maneira distinta uma da outra, no exemplo dos índios Rikibactissa, não há distinção entre o saber e o fazer. Não se trata de estar na escola do indígena ensinando o que ele já sabe. Trata-se de considerar a escola como um momento propício para a aproximação desses saberes. O saber matemático construído no cotidiano indígena e o saber matemático acadêmico poderiam ser pensados como complementares. Seria discriminatório ensinar matemática nas escolas indígenas de forma diferente das escolas tradicionais? Sabemos que o povo indígena é tratado como um intruso dentro do seu próprio país. As diferenças, tanto na oferta de escola quanto na sua implementação, são, sem dúvidas, desfavoráveis aos povos indígenas. E se a oferta de escolas para as minorias culturais fosse igual àquela
para os grupos dominantes, ainda assim estaríamos discriminando esses grupos devido à implementação de uma proposta pedagógica uniforme. A gente vai oferecer somente uma matemática que nem sempre é o que eles necessitam. Não é uma que vai ajudá-los a resolver seus problemas e que, na maioria das vezes, está desassociada à sua realidade. Agora, se formos considerar uma matemática cujo desenvolvimento é favorecida e estimulado pelas experiências de cada tribo, uma matemática que conserva o vínculo com as situações a partir das quais foi gerada e é expressa na linguagem que a tribo produz, que traduz um valor desejado, reforçando seus valores culturais, unindo a matemática do não índio. Isso não seria discriminatório. Portanto, temos que propor uma matemática ensinada nas escolas indígenas que tem que levar em consideração não só a matemática acadêmica, mas também a própria matemática do povo indígena, que é uma forma de uma complementar a outra. Então, começa uma investigação a partir da preocupação com a posição que a matemática ocupava e o eurocentrismo matemático nos sistemas educacionais em 1970. Eles se preocuparam com isso. Então, os pesquisadores começaram as investigações utilizando expressões sem o prefixo étnico. Então, surgiram essas expressões como sociomatemática na África, matemática espontânea, a matemática informal, matemática oral, matemática oprimida, matemática não estandartizada, matemática escondida ou congelada e matemática popular do povo. Eles pesquisaram todos esses termos, eles estudaram todos esses termos, e então, na década de 80, essas expressões foram unidas num único termo, a etnomatemática. O Bertrand Ambrosio, ele gostava de explicar, de falar da etnomatemática separadamente. Etno, matema e ticas. Segundo ele, o etno fazia referência ao conteúdo cultural, que inclui considerações como linguagem, jargão, código, os comportamentos, mitos e símbolos. A matema é explicar, conhecer, entender. E ticas, originária de tec, é a raiz ou a arte e a técnica de explicar, de conhecer e de entender em diversos contextos culturais. A etnomatemática nos traz que um grupo cultural complementa a matemática de outro grupo cultural. Isto é, os grupos culturais, eles se encontram. O conhecimento matemático de um grupo cultural é ensinado, é explicado para outro grupo, e esse outro grupo utiliza esse conhecimento sem deixar de lado a sua cultura, as suas linguagens, o seu pensamento sobre o mundo. Então, o conhecimento matemático de um grupo e de outro se complementa. E isso é muito importante e é bonito também, porque traz uma libertação, principalmente nos grupos indígenas, das comunidades indígenas. Isso traz uma libertação, porque eles começam a deixar de ser dominados. Eles começam a ter seus pensamentos próprios, eles começam a valorizar a sua cultura fica valorizada. Isso é bonito e é importante, muito importante. A estrutura do conceito nosso de etnomatemática, vocês percebem que isso tem uma grande ligação com a forma que o Paulo Freire ensinava? Porque eu consigo ver que quando a gente cita sobre etnomatemática, a gente busca recursos significativos para uma certa comunidade, né? A gente busca encontrar o significado verdadeiro da matemática dentro de uma certa sociedade, dentro de uma comunidade. Ou seja, a gente busca
fazer com que isso seja útil na vida deles de alguma forma bem mais ativa, que é o que eu acredito que Paulo Freire tanto pregava, que é você colocar sentido na aprendizagem do aluno, né? Só que no caso a gente está trabalhando com os indígenas. Então eu percebo uma grande junção de tudo isso no final. E acredito que é aí que começa a surgir essa beleza que a gente acaba vendo. Então eu concordo plenamente com a fala da Lady e faço até um gancho ainda mais ali na fala da Sandy, que ela comentou sobre a oferta da matemática pro indígena, né? Eu pergunto para vocês que ouvem, né? E até para meus amigos. Gente, o que seria, então, na opinião de vocês, uma forma correta de se ofertar a matemática para uma comunidade indígena? Seria discriminatório a gente ofertar essa matemática diferente, ou seja, fazer com que eles fujam da nossa matemática, ou seria discriminatório a gente ignorar toda a cultura e implementar a nossa matemática? É uma reflexão interessante, na minha opinião, porque eu acredito que a gente tem que buscar eu falo isso tudo da minha opinião pessoal, tá, gente? Eu acredito que são reflexões minhas a partir do texto. E eu acredito que a gente tem que buscar um equilíbrio muito grande de tudo isso. Porque a partir do momento em que a gente deixa de ofertar uma matemática inclusa no cotidiano deles, a gente acaba, de certa forma, apagando partes de uma cultura tão rica, que já vem sendo apagada no decorrer dos anos. E acredito que seria um crime a gente apagar mais do que já se foi apagado, né? Porém, como foi dito até pelo Lucas, o indígena ele percebe a necessidade de ter uma compreensão maior sobre a matemática, até mesmo para lidar, né, com uma pessoa que não é indígena, que tem, de certa forma, acesso a uma matemática um pouco mais complexa, né? Então, eu acho que a gente tem que, um professor, nesse caso, um explicador, tem a difícil tarefa, mas importantíssima tarefa, de encontrar ali uma forma de explicar a matemática, nem que seja a mais complexa possível, porém, de uma forma que o indígena consiga ver funcionalidade no dia a dia dele, que nada mais é do que um trabalho bem feito de um professor que segue, acredito eu, na minha linha de raciocínio, as ideias de Paulo Freire. Interessante você falar sobre isso, e eu vou trazer uma curiosidade aqui. Esses dias eu estava ouvindo um podcast de uma professora indígena, Suiene Pataxó. Eu acho que eu estou pronunciando certo. Se eu não tiver, me perdoe. E ela explica que durante muitos anos, durante muito tempo, o povo Pataxó foi impedido de fazer as pinturas corporais. E depois eles começaram uma revolução, vamos dizer assim, e voltaram a utilizar essas pinturas. Porque, segundo elas, as pessoas que fazem essas pinturas, elas têm um dom, é a espiritualidade que vem até elas e faz com que elas façam essas pinturas. Então, elas não sabem sobre geometria, elas não sabem sobre proporção, sobre matemática, elas não sabem. A espiritualidade ajuda elas a fazerem essas pinturas, que depois são reproduzidas em objetos, cestarias e etc. E ela, como professora, utiliza essas pinturas em sala de aula para os alunos indígenas, unindo a nossa matemática com a matemática indígena, para que essa matemática a nossa matemática seja explicada de forma leve, uma complementando a outra. E ela diz exatamente o que você falou, é a libertação para eles. E eu também achei isso, assim, fantástico. Eu gostei muito de ouvir ela falando. E ela fala, assim, com um amor
pela matemática, pelo nosso conhecimento matemático e pelo conhecimento matemático dela, que conversam, que um complementa o outro e traz essa liberdade, essa libertação para o povo indígena. Leide, é exatamente isso. Você falou tudo agora, nessas partes finais, principalmente. Uma complementa a outra. Então, assim como existe uma certa necessidade e até um certo interesse da parte do indígena de conhecer a nossa matemática, de aprender e de ganhar, não é substituir, é acrescentar na cultura deles algo a mais. Eu acho que é de extrema importância a gente ter noção da cultura do indígena e até mesmo a ideia de valorizar a nossa cultura com o estudo da cultura deles. Ou seja, é como você disse, uma completa a outra. Eu acredito que tanto o indígena quanto o não indígena tem muito a ganhar com essa troca de informação. Então, obrigado, Leide, por mostrar pra gente que existe essa professora e que ela já faz um trabalho tão bonito quanto você está falando. Espero que mais casos como esse ocorram, né? Porque eu acredito que nada se tem a perder diante de tudo isso, né? Na verdade, é um ganho muito grande para todo mundo, né? Muito interessante essas discussões que vocês estão trazendo. Para ir caminhando para a segunda parte do nosso podcast. Então, agora a gente vai trazer, né, comentários sobre o texto Etnomatemática e Educação Escolar Indígena no contexto do povo Paiter. O povo Paiter, eles vivem atualmente na terra indígena, 7 de setembro. A língua do povo é o tronco tupi da família Mondé e possui uma população de cerca de 1.500 pessoas. O povo ele se autodenomina Paiter, mas também é conhecido como povo Suruí ou povo Suruí de Rondônia, que é o nome dado pelos colonizadores na década de 60. A palavra Paiter significa gente de verdade, ou nós mesmos. E o povo ele se organiza em 4 clãs: Gamep, Gapjir, Macor e Cabam, em 23 aldeias em estradas vicinais que dão acesso à terra indígena. E algumas dessas aldeias têm dezenas de pessoas e outras têm centenas de pessoas. E a maior aldeia do povo Paiter vive na comunidade Gapjir. E a aldeia mais recente é Agaceregue, em Pacaraná, Mato Grosso, com 6 famílias. O contato do povo Paiter com a sociedade não indígena, ela foi consequência do fluxo migratório de pessoas de outras regiões do Brasil para a Amazônia. Como consequência desse contato com a sociedade não indígena, houve o surgimento de doenças desconhecidas, levando aí à morte de mais de 300 Paiter. Uma curiosidade muito interessante é que novas instituições, né, se estabeleceram, contribuindo para transformações na cultura e nas tradições desse povo. Houve mudanças nos hábitos tradicionais da caça, da pesca, da alimentação, mas aí mantendo a língua, os conhecimentos de arquitetura e também a produção de artesanatos. Atualmente, o povo Paiter tem professores contratados pelas secretarias de educação de cada estado, e isso levando a um avanço de garantias de uma educação escolar específica e diferenciada.
os professores indígenas, eles atuam nas séries iniciais do ensino fundamental e a partir daí os alunos eles estudam com professores indígenas e não indígenas. E uma das maiores dificuldades pelos alunos é a influência da língua portuguesa. E pensando nisso, os professores Paiter, junto com suas comunidades, eles têm buscado alternativas como a formação inicial e continuada de professores para que possam assumir todas as salas de aula. Cursos de magistério, licenciatura intercultural e pós-graduação. Estudantes, Paiter, estão desenvolvendo pesquisas e produzindo materiais didáticos específicos que contemplem a língua e os conhecimentos tradicionais da cultura do povo. São atividades que podem contribuir com a manutenção desses saberes matemáticos tradicionais, possibilitando aí que eles sejam ensinados para gerações futuras. O que a etnomatemática tem a dizer sobre esse nosso texto, o povo Paiter? Bom, primeiramente, o reconhecimento, a valorização dos saberes do povo indígena. Esse reconhecimento, ele vem na implantação dos nossos currículos da educação não indígena sobre a cultura do povo indígena. Nós temos diretrizes para a política nacional da escola indígena e temos uma lei, a Lei 11.645, de 2008, que estabelece a obrigatoriedade da temática da história da cultura afro-brasileira e indígena na educação escolar. E o que acontece? Essa lei não é cumprida. A educação não indígena não estuda a cultura indígena. Eu vou dar um exemplo aqui. Nós temos as comemorações do Dia do Índio. Até o meu quarto ano, o Dia do Índio era comemorado assim. A gente pintava ou colocava uma faixa com uma peninha na cabeça e brincava de dança do índio. Isso não é estudar a cultura indígena. A partir do meu quinto ano, um professor sempre foi muito preocupado em estudar várias culturas com a gente. E ele levava membros de uma comunidade indígena para que a gente tivesse contato com eles e eles explicassem sobre as suas culturas, sobre a caça, sobre a pesca, sobre tudo que envolvia a cultura deles. E eu achava aquilo fantástico. E tudo que, até um certo período da minha educação escolar, eu aprendi sobre o povo indígena, que era tudo errado, caiu por terra, porque eu vi que era totalmente diferente. Quantos de nós estudou a cultura indígena nas comemorações do Dia do Índio? Eu gostaria de ter passado pela mesma experiência que você. Eu acho que, assim, é super interessante essa atitude do seu professor, porque acaba mostrando uma visão diferente, né? Acaba mostrando que a cultura indígena não se baseia somente em pinturas, entendeu? Ela é muito além disso, ela é muito rica, entendeu? E o fato de você entrar em contato com o indígena e mostrar a parte rica de tudo isso, até a não limitação disso por uma simples vestimenta, e sim por uma cultura de fala, de matemática, de desenvolvimento, de diálogo e tudo mais, acaba valorizando essa data e não mostrando ela somente da forma com que a gente vê, da forma com que o não indígena interpreta ela, né? Sobre a comemoração do Dia do Índio nas escolas, eu pude perceber pela minha trajetória, pela trajetória das minhas primas que são crianças ainda, que eu vou falar, comemora entre aspas, o Dia do Índio na escola só quando a gente é criança. Eu nunca vi o ensino médio
comemorando o Dia do Índio, por exemplo. E a comemoração que eu digo sobre o Dia do Índio as criancinhas pintarem o cocar lá das cores que elas acham, né? Faz a lança, tal, não sei o quê, pinta o rostinho. E é a comemoração do Dia do Índio. E eu achei isso bacana de comentar, porque assim, quando a gente foi estudar esse texto, a parte em que eu li que falava sobre a pesca, automaticamente na minha cabeça já me remeteu à lança que eu fazia quando eu era criança, lá no pré, para comemorar o Dia do Índio e tal. Então, automaticamente me veio, tipo, a pesca está relacionada com o quê? Com a lança. Não tem outro método, outro jeito, outro modo. Sim, é isso. É isso mesmo. É isso que vocês falaram. É isso que vocês falaram. E, pensando nisso, para que a gente possa fazer efetiva o estudo da cultura, da história indígena, no currículo não indígena é necessária a realização de pesquisa. Porque se a gente for inserir o estudo da história da cultura indígena nos currículos escolares de maneira errada, o que vai estar acontecendo? Vai estar acontecendo uma, vamos dizer assim, não digo dominação, o extermínio da cultura indígena. Aí entra o vencedor e o vencido. Quando um grupo quer dominar um outro grupo, o que acontece? Eles fazem o seguinte: primeiro, eles tiram o direito daquela pessoa, daquele grupo, conhecer e estudar a sua história. Depois, eles desvalorizam a cultura desse grupo, a ponto dessa cultura e dessa história serem extintos. Aí a dominação se perpetua. É a história do vencedor e o vencido. Quando eles são considerados invasores da sua própria terra, é a dominação. A dominação se perpetua. O vencedor dominou aquilo. E o saber matemático vai ajudar muito nisso. Vai ajudar muito o indígena não ser dominado. Qualquer saber. Mas o saber matemático é de extrema importância. Por quê? O saber matemático vai ajudar no processo dele não ser enganado, por exemplo, no comércio. Porque sim, eles têm que utilizar do comércio. Ele não vai ser enganado quando a demarcação de terra, porque ele vai saber sobre a demarcação de terra, vai saber a quantidade de hectares de terra que tem em seu território, e ele vai saber que o território é dele e ninguém pode invadir. O agronegócio não pode invadir esse território, não pode tomar o território dele, porque ele vai estar ali com as mesmas armas dos dominantes. Ele vai, vamos dizer assim, porque é uma guerra. É uma guerra e os nossos indígenas, infelizmente, são o lado mais fraco. Então, o saber matemático vai ajudar com que eles não sejam dominados. E isso também é muito importante. É a libertação. É eles não serem dominados. E realmente, o conhecimento, nesse caso, ele pode ser uma grande libertação. Mas até mesmo para retomar só umas curiosidades, tá, gente? Até para quem ouve, às vezes é legal saber umas curiosidades assim, sobre isso. Umas curiosidades sobre o conhecimento matemático que já existe, né? Dentro do povo Paité. Por exemplo, o método de contagem deles, gente, é algo muito, muito interessante, assim, sabe? Que, por exemplo, é uma língua completamente diferente. Né? Eles representam como muito, por exemplo. Dois, eles já não representam nem como dois, eles falam que é um par, né? E eles pronunciam como chacalar. O 3, eles já não representam como 3, né? É o par mais 1. Então seria o chacalar amacabum.
uma forma de pronunciar agora, eu fico até meio que pensando também, porque acredito que como eles têm dificuldade na nossa língua, a gente também vai ter na deles, né? É inevitável. Mas, assim, é só algumas curiosidades, sabe? Então, eles têm um método de contagem deles. Pelo que a gente pesquisa, pelo que a gente acaba descobrindo, a gente sabe que existe uma certa limitação para isso, decorrente da cultura deles. Então, eles não veem necessidade de contar mais do que 20, que é a quantidade de dedos que eles têm entre a mão e os pés, né? Então, você percebe que existe um desenvolvimento, uma procura pelo conhecimento entre eles lá, né? Devido à historicidade e à cultura que carrega esse povo, né? É outra coisa, a geometria, gente. Eles são muito ricos em geometria. Na forma de tecer cestos, entendeu? De fabricar pulseiras, de fabricar colar. Então, existe, sim, uma grande linha de raciocínio matemático por trás do convívio social entre eles, né? Mostrando que eles acabam, querendo ou não, usando a matemática no cotidiano, mesmo que ela não seja essa matemática teórica e, como se diz, formal, né, da acadêmica. Existe sim um saber matemático muito rico por trás do povo Paiter, né? Então, outra coisa super interessante na minha opinião, né, que é a forma de medida. Eles também possuem, entendeu? E eles, até mesmo para construir as malocas, né, que são, no caso, as casas, né, eles precisam de uma referência de medida, e eles acabam sempre cortando um bastão da mesma altura dele, né, de um dos indígenas, e eles usam aquilo como referência de medida para fazer as construções. Então, você percebe ali que eles acabam criando entre eles uma própria unidade de medida. Tá? Mesmo que ela não seja uma unidade de medida tão exata, né, etc., né, eles acabam criando, então, uma linguagem matemática para acabar fazendo até mesmo a construção de uma casa. No caso lá, eles chamam de malocas, mas são praticamente casas, assim, porque elas são muito bem estruturadas, muito bem feitas, e elas possuem uma engenharia muito grande por trás. Tanto na parte matemática quanto na parte física, né? Então, você consegue perceber que tem muita grandeza em tudo isso. Entre unidade de medidas também existe o torocube, que é como se fosse um pote que eles fazem mais ou menos do tamanho da mão, assim, sabe? Que seria para fazer a medida no cozimento de alimentos, para terem noção de quantas, vamos supor, quantas medidas de torocube eu preciso para cozinhar, entendeu? 1 litro, vamos supor, eu preciso de 1 litro de água para duas porções de torocube, entendeu? Então eles acabam criando esses métodos, né? Essas técnicas, né? Essas matemáticas, para acabar facilitando o convívio em sociedade no dia a dia. Então, percebe que a grandeza isso são só pequenas curiosidades, né? Percebe que existe, então, muita grandeza, além das que eu falei, obviamente, numa comunidade como essa. E isso não pode ser apagado. Tem que existir uma libertação, como a Leide disse, né? Foi possível observar vários conceitos de matemática escolar que podem não ter equivalentes na língua e na matemática tradicional. São ideias e conceitos matemáticos sem uma definição certa na língua e na cultura do povo. Um exemplo disso são conceitos de geometria sólida. Temos a esfera, o cilindro e o cone, que foram nomeados em Paiter de acordo com os conhecimentos que os mais velhos têm de objetos semelhantes na natureza. Por exemplo, a esfera é nomeada como Penhan-an, que quer dizer objeto que rola sem direção. O cilindro, nomeado como Makor-ap, que quer dizer parte do tronco de bambu. E o cone, nomeado como Ibogá-apen, que quer dizer espinho da árvore de Maracatiara.
Não foram produzidos nomes ou ideias em Python para outros objetos na geometria espacial, tais como o pirâmide, o cubo e o paralelepípedo. Logo, algumas ideias existentes na matemática escolar não existem na matemática tradicional do povo Python, e vice-versa. Nesse caso, tem-se um desafio nas escolas referente ao ensino bilíngue da matemática. Temos também o termo Shakalar Amankapon, que quer dizer exibe-se um par de dedos mais um dedo sem companheiro, que é utilizado para representar a quantidade 3. Entretanto, na escrita, por estar ausente a referência aos dedos da mão, a expressão Shakalar Amankapon passa a representar literalmente um par sem companheiro. Isto é, representa literalmente a quantidade 1. Então, temos uma diferença entre a linguagem e a escrita. A expressão escrita, por si só, é insuficiente para dar conta de explicar a totalidade do significado original. Ou seja, na oralidade, usam-se referências visuais que aproximam o termo numérico da quantidade representada. Essas referências desaparecem na escrita, gerando uma incompletude no significado, que, apesar de estar claro ao autor, não é capaz de explicar o que essa expressão significa ao leitor, pois a escrita não possui os recursos visuais da oralidade associada aos gestos, como a exibição dos dedos da mão. A gente lembrar também e comentar um pouquinho sobre o método como essa pesquisa foi realizada, né? Um pouquinho sobre o percurso da criação dessa pesquisa. Ela teve início no ano de 2012 e ela foi concluída no ano de 2015, e todos os dados que foram utilizados nessa pesquisa, eles tiveram um embasamento, né? Eles tiveram toda uma história por trás dos fatos que foram falados na pesquisa. Então, teve observação direta, registros fotográficos, participação nas atividades que os indígenas faziam. E é importante a gente saber também que a maior parte das pesquisas foram realizadas com entendedores da cultura paiter, né? E aí tiveram várias coisas que eles acompanharam para poder realizar a pesquisa. Teve uma festa chamada Mapimaí, da aldeia sertanista Meireles, e a gente pode observar nessa festa ideias matemáticas, práticas matemáticas, como a ideia de divisão, de contagem, de quantidade. Também teve atividades cotidianas que eles participaram e analisaram para colocar na pesquisa, que foram a pesca. E quando eu fiz o comentário sobre o que a Leite estava falando da comemoração do Dia do Índio, eu pensava no indígena e a pesca, eu automaticamente pensava na lança que a gente construía lá quando eu era criança, no jardim de infância. E aí, analisando esse texto, quando eles falam sobre a pesquisa, eles falam sobre a pesca do povo Paiter, que era realizada com timbó. E isso foi uma descoberta para mim, que o timbó é uma planta, né, que tem uma toxina nas raízes. Então eles pegavam essas raízes, colocavam na água, a toxina era letal para os peixes morriam e boiavam, e eles só saíam coletando. E aí também tinha a ideia da matemática, né, de contagem e tal. Então, assim, para mim foi uma descoberta e eu achei importante comentar sobre isso também. Portanto, temos que existem uma contribuição para o ensino bilíngue da matemática pelos professores Paiter aos seus alunos. Refere-se à organização de dados sobre saberes tradicionais para a produção de materiais didáticos que podem ser utilizados em sala de aula. Esses materiais vão ser importantes para facilitar a aprendizagem dos alunos,
valorizar a cultura tradicional e inserir novas práticas pedagógicas na escola em direção a uma educação intercultural. Tivemos que não foram encontrados na língua Paiter correspondentes a alguns termos e expressões de matemática escolar. Inicialmente, isso poderia gerar um complicador no ensino intercultural nas escolas. A ausência de correspondências entre ideias e conceitos de duas culturas diferentes não deve significar que uma matemática é superior à outra, mas sim que são matemáticas diferentes. Por exemplo, assim como existe conceitos matemáticos na língua portuguesa que não têm correspondentes na língua Paiter, também podem existir conceitos na língua Paiter que não têm correspondentes na língua portuguesa. Temos que superar as ideias de hierarquia de culturas e saberes. Também devemos ressaltar que a ortografia da língua Paiter está em construção. Então, os registros escritos de saberes matemáticos realizados nessa pesquisa podem ser utilizados no futuro como a contribuição de professores jovens e sabedores do povo Paiter. Estamos chegando ao final do episódio 2. Obrigado pela participação de todos vocês. Obrigado aos nossos ouvintes, e eu espero estar contribuindo com a construção de conhecimento de vocês, assim como vocês estão contribuindo para a construção do meu conhecimento. Foi uma delícia participar, foi muito rico para mim, eu espero que seja tanto quanto foi para mim e para vocês. Agradecer, foi um prazer participar dessa conversa. Agradeço a todos aí, espero que os ouvintes tenham gostado. Obrigada a todos vocês, aos ouvintes, por contribuírem com que esse podcast possa ser gerado e tal, que foi uma riqueza enorme em conhecimentos para todos, tanto para nós como eu espero que seja para vocês. E você, gostou? Acompanhe os próximos episódios do EtnoMcast. Cada episódio um assunto novo. Até a próxima!